Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar para darmos início a esse culto. Pelo sangue de Jesus, clamamos e pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Dá-nos a Tua graça para que possamos gozar da comunhão com o Teu Espírito Santo e consolados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesta hora nós vamos estar ouvindo um louvor. Queremos convidar a todos a abrirem a palavra no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 37. Leiamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele estava já no fim do seu ministério terreno. Ele estava na audiência perante Pilatos para ser julgado. E ali se travou um diálogo. Quando Pilatos entra na audiência, ele pergunta a Jesus se Jesus era rei. E Jesus dá a ele uma resposta dizendo o seguinte: você tem dito isto por si mesmo ou alguém lhe disse? E Pilatos responde de uma maneira interessante. Ele fala assim: porventura sou eu judeu? Isso nos dá um ensino muito sério na compreensão deste diálogo, porque Pilatos ele definiu quem ele era. Ele não era judeu, ele era romano. Ele não estava ali pela questão dos judeus, ele estava ali realizando aquilo que ele tinha que realizar como sendo ali o governador, a autoridade responsável. Então vejam, qual o ensino que nós temos nessa palavra? Nessa última hora, nós precisamos definir nas nossas vidas aquilo que Jesus representa. Quando Jesus perguntou a Pilatos se ele tinha dito aquilo por ele mesmo ou se era outro que havia dito, ele queria saber de Pilatos se ele tinha tido uma experiência com o governo, com o reinado, com o rei Jesus. E nós precisamos ter essa consciência nessa última hora de quem está reinando nas nossas vidas, quem está governando as nossas vidas. E isso é interessante porque o diálogo continuou. Pilatos, ele perguntou a Jesus, dizendo o que ele queria, o que era para ser feito da vida dele, porque a vida dele foi ali para ele ser julgado. E Jesus diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então Pilatos deduz que ele era rei. E é o texto que nós lemos, né? Disse Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu:
tu dizes que eu sou. Aí ele começa a falar algo que se torna muito importante para as nossas vidas. Por quê? Ele diz, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Irmãos, no capítulo 19, verso 13 do livro do Apocalipse, Jesus é a palavra de Deus. Ele é conhecido como a palavra de Deus. Ali está definido. Então, quando ele fala que ele veio para dar testemunho da verdade, ele veio para dar testemunho da palavra de Deus. E isso é de suma importância nós entendermos. Porque quando ele começa o seu ministério terreno, ele tem um encontro com Nicodemos. E Nicodemos faz uma série de perguntas a ele, eles estabelecem ali um diálogo, e Nicodemos não entende aquilo que era para ser alcançado, do fato de nascer de novo. E Jesus faz uma colocação interessante para que Nicodemos pudesse entender o que ele estava realizando, o projeto que ele estava realizando. Ele diz assim, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E no verso 21 do capítulo 3 de João, ele diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então ele diz que ele veio para dar testemunho da verdade. Qual verdade? A palavra de Deus. Testemunho da palavra que daria aos homens a bênção de uma vida eterna. A palavra que iria transformar cada uma das nossas vidas. Interessante que quando ele fala isso, Pilatos fica confuso. E ele questiona, que é a verdade? Porque Pilatos estava contemplando aquilo que era os fatos acontecidos naquela hora, naquele momento. E hoje, muitos estão vivenciando a palavra relacionada àquilo que são os fatos dessa última hora. Mas Jesus deixou um mistério aqui que nós temos podido vivenciar, porque Ele nos fez o chamado, nós um dia o aceitamos e agora vivemos esse chamado na santificação do Espírito Santo. Porque todos nós sabemos que a salvação ela é profética. A salvação ela é ato e processo. No ato nós temos a eleição e o chamado. Mas no processo nós vivemos em santificação do Espírito. Então, quando ele diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, é porque nós estamos ouvindo aquilo que é o profético da palavra de Deus. Então não é diante desse momento que estamos vivendo, a nossa experiência viver a circunstância. Elas são, na realidade, para nós, um sinal. Mas o profético nós alcançamos porque a palavra de Deus vai se cumprir. E nós realizamos essa obra naquilo que é a verdade, a luz da revelação. Amém? Nós vamos ouvir mais um louvor nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar encerrando esse culto, glorificando o nome do nosso Deus. Te bendizemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem realizado nas nossas vidas, por esse chamado que um dia nos foi feito
e transformou a nossa maneira de viver, porque vivemos a verdade pela qual o Senhor tem revelado aos nossos corações, nos fazendo ser mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.